estamos ao vivo. Deixa eu só me achar aqui também pra... Todo mundo aí. Tem o celular alto aí? Tem. Não, né não. Deixa eu ver aqui. Que as perguntas chegam, já vou... Também tá de olho aqui neles. Ó, como estamos bonitos. Boa noite, pessoal. A graça e paz do Senhor Jesus. Eu espero que estejam todos bem. Espero que você tenha tido um dia agradável. Apesar que aqui a gente está em São Paulo, em Budapeste. Sempre quis dizer isso. Porque aqui tá bem friozinho, mas é gostoso também pra gente ficar, né, nessa quarentena. Tomar um chocolate quente, ficar embaixo da coberta é bom. É coisa de crente. Coisa de crente. Bom, como a gente já vinha falando, hoje o nosso Bíblia em Questão vai falar sobre um tema muito importante. Existem alguns ministérios dentro do Ministério de Cristo que eles são, assim, importantíssimos. Eu diria que são o pilar do ministério, né? Sim. E eu acredito que o louvor seja um deles. A gente tratou aqui semana passada do Ministério Infantil, que apesar de, na minha opinião, ser um pouquinho esquecido por alguns ministérios, não pelo Ministério de Cristo, mas alguns ministérios terrenos. E hoje nós vamos falar do louvor, que assim, cara, o louvor é essencial no culto, né? Mas a gente vai desenrolar isso. E como eu iniciei também, tá aqui umas pessoinhas que assim, eu amo de verdade, não vou dizer de paixão, porque não é assim. Não é bagunçado. Não é assim que crente fala. Crente não fala assim, crente fala, eu amo em Cristo Jesus, né? São pessoas que, nossa, eu cheguei aqui em Embu em 2003. Quantos anos você tem, Nathalie? 19. Olha, a Nathalie tinha então, me ajudem, 2003? 2 anos. 2 aninhos, gente. Eu Eu conheci ela, tinha 2 aninhos. Aí a Nathalie, o Douglas. Douglas, você lembra que a sua primeira pregação nas crianças, você tinha 12 anos? Lembro. Eu estava lá. Muito à tarde. Era um sábado à tarde. Sábado à tarde, eu me Tremi igual lembro. vara verde, meu Eu Deus. me lembro, bênção de Deus. E a Franciele também. Todas criancinhas da escolinha, onde a pessoa era tia. Que bênção. Saudades. Bons tempos. É muito bom olhar, é gratificante, é muito bom. Não levo isso pra mim, eu não sei se eu vou saber explicar isso assim. Mas é muito bom você conviver com pessoas desde o iniciozinho da caminhada delas e verem elas se tornarem pessoas de Deus e defensoras desse evangelho. Porque assim, às vezes a gente se torna, como eu posso dizer, trabalhadores do evangelho. Mas a gente não se torna defensores dele. Eu não sei se vocês conseguem entender a diferença. Então, eu estou muito feliz hoje com esse pessoalzinho aqui que a gente vai falar sobre louvor. Bem, boa noite, gente. Boa noite. Salve, Boa noite, galera. Boa noite. Fiquem à vontade. Ai, não Faça bonitinho, daqui a zonas. pouco te solta. A gente Vamos vai se soltando. soltando, né? Ó, o pastor dele já tá por aqui dando a graça e paz. Rapaz, Deildo. Paz do Senhor, A Aline pastor. também tá aí, ó. A Lá Aline eu já tô tá vendo. aí. Não vi a Aline aqui não, menina. Aline Cruz Você tá onde? No YouTube? Ele tá no no Face. Eu Facebook, ó. também. A Aline tá assistindo. Oi, Aline Cruz Rocha. Rapaz, Abraço aí Aline. pro Bruno, pro Augusto. E quem já tá por aqui? Quem? Pastor Janilson. Fala, pastorzão. Pastor Genilson. Fiel. Pastor Genilson, vamos com calma, viu? Não, eu acho que hoje as pessoas vão querer, tipo assim, né? Aproveitar. Olha só. Já que aproveitaram quando ele estava aqui, eu acho que eles vão querer aproveitar. Bom, como eu falei, a gente vai falar hoje sobre a importância do louvor. E eu sempre leio uma passagem bíblica de referência, quero ler aqui para vocês, o Salmo 150. Sobre louvor, nossa, se a gente fosse assim, falar assim, vamos pegar todas as passagens que falam sobre louvor, o programa seria só isso. Porque a Bíblia fala muito A sobre gente vai ficar uma semana falando. A Exatamente. eternidade, na verdade, né? Exatamente. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita som da trombeta, louvai-o com saltérios e harpas, louvai-o com adufes e danças,
Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você que está aí, respira? Acho que sim. Senão Tomara. não estaria lá. Tomara. Esperando Eu que espero continue que- respirando, Eu né? espero que esteja respirando agora. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Quero só deixar uns exemplos de levitas, assim, também tem inúmeros, mas são 3, assim, que eu procuro acompanhar um pouquinho mais de perto, sabe? 3 que me inspiram, 3 que eu tô sempre procurando ler a respeito. Davi, o que dizer? É um clássico. Não tem o que dizer, né? A Bíblia fala assim que Davi, ainda na sua juventude, chegava com a harpa, louvava, tocava a harpa dele. Saul estava com o Espírito, enviado pelo próprio Deus também, né? Sim. E o Espírito saía, Saul ficava calmo, né? A gente vai chegar nessa questão aí do poder do louvor também. Miriam, né? Às vezes a gente, um dia ainda vou falar sobre isso aqui, mas às vezes a gente fica manchado por uma decisão, Atitude, uma detalhe. atitude nos mancha. É, E Miriam foi uma delas, Sim. né? Por causa daquela situação lá com Arão, foi falar algo que não entendia muito bem, não estava compreendendo, podia ter ficado calada, mas optou por se juntar a Arão, então assim, ela ficou um pouco manchada nisso aí. Mas a verdade é que Miriam era uma levita. Miriam era pentecostal, né? Sim, a gente vê isso quando eles saíram do Egito. Ela quem conduzia, né, o Entendeu? louvor. Sim. Podia ter colocado aqui o pessoal que foi lá em Jericó, mas não coloquei, porque assim, é como eu falei, é muito extenso, então a gente tem que ir, né, limitando. E um que particularmente eu amo em Cristo Jesus. Acredito que já sei até quem é. Quem? Asaf. Asaf. Gente, assim, é magnífico. Eu acho, eu sempre falo isso. Quando eu vou falar de louvor, eu sempre falo isso. Asaf, eu acho que um levita, ele tem muito a aprender com Asaf, né? Porque Asaf simples, uma simplicidade, ele não precisava de muito para louvar o Senhor, não. Ele precisava apenas que desse espaço para ele. E aí que tá a essência do negócio. E aí que tá a essência. Como é que pode, Douglas? Salomão com toda a pompa, com todo o ouro, com tudo que tinha em mãos, tudo. Salomão tinha tudo. Precisou ir atrás de Asaf. O cara já aposentado, já tranquilo em sua casa, precisou de Asaf para trazer a presença de Deus. Então, assim, não há o que falar sobre Asaf. Isso é né? verdade. Me digam. Eu queria falar de Asaf um pouco. Por favor, vamos ficar à vontade. Asaf é uma pessoa que realmente ele inspira. Porque a gente lendo os salmos de Asaf, o Salmo 73, 74 e assim por diante, os salmos de Asaf, é muito inspirador, assim, no seu texto a gente consegue extrair a intimidade que ele tinha de quem ele falava. Por exemplo, eu posso pegar um exemplo de pessoas que ministram louvor. Sim. Tem pessoas que ministram louvor como se fosse qualquer coisa. Foi algo que eu estudei e estou passando. Mas tem pessoas que passam uma intimidade, sabe? Que fala, que sabe o que está falando. E Asaf era uma pessoa assim. Né? Até quando você comentou quando Salomão, quando foi inaugurar o templo, né? Foi inaugurar o templo e alguém tinha que reger os levitas. Não tinha outra pessoa. Até então que Salomão foi lá, convidou ele. E ele se preparou para isso. Aí tá, né, a grande diferença dele. Ele era simples, nós sabemos que o nosso Deus é simples. Sim. A simplicidade chama a atenção de Deus. E aí eu entendo que tem muitas pessoas, muitos levitas, ministros de louvor que querem enfeitar as coisas e não acontece nada. Acontece. E aí às vezes, eu vi isso uma vez, eu fui visitar uma Assembleia de Deus e tinha uns músicos lá, tocava muito bem, toca demais, acho que toca até hoje, toca muito. E aí o pastor, que na Assembleia tem muito disso, alguém quer a oportunidade e viu uma irmãzinha assim, do cabelo branco já, sabe? Ela pediu a oportunidade, ainda com a mão ainda tremendo, foi lá. Eu lembro que os músicos nem quis acompanhar ela. Não levou muita fé. Não levou ela a sério. E aí eu lembro, eu consigo relembrar esse culto.
cantou pessoas top naquele culto ali. Pessoas que manjam, voz, música, instrumental, tudo. Mas a presença não tinha nada. Eu lembro que aquela irmã, aquela senhora, ela puxou aquele louvor só na voz, só no gogó. Renova-me. Claro. Só no gogó. Mas eu não sei o que aconteceu, que a igreja, ela acendeu assim, do altar até a porta. Quem passava na rua parava assim para poder ver. Aí você via a igreja chorando, sabe? Você via que realmente ela estava falando, tipo assim, ela sabia, ela estava falando de quem ela conhece. Sim. Tem pessoas que ministram Deus que ela não conhece, por isso que não acontece. Exato. É questão da intimidade, né? Questão puríssima de intimidade. Eu não sou contra, muito pelo contrário, sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu sempre falo. Se você sabe, a gente sabe quando a gente tem um dom, quando a gente tem um chamado. Deus pode, assim, na nossa concepção, né, no nosso achismo, ele pode demorar um pouco a revelar isso pra gente, na nossa cabeça. Sim. Mas uma hora ele vai te revelar isso. Uma hora ele vai se revelar pra você e você vai saber pra que veio aqui. Né? Isso é verdade. Eu penso o seguinte, uma vez que você sabe que é um levita, eu acho que é sua obrigação procurar mais. Sim. Né? Então, assim, Exercer da melhor maneira possível. da melhor maneira possível. Se você pode fazer aprender um instrumento, ótimo, vai te ajudar nesse louvor, você vai ficar dependendo de outra pessoa. Se você puder fazer uma aula de canto, melhor ainda. Eu acho assim, se eu tenho o dom, eu vou me preparar mais para isso. Porém, às vezes a gente busca tanto isso, ou foca tanto nisso, que esquece que, na verdade, o primordial, o número 1 é a intimidade com o Senhor. Entendeu? Você é íntimo do Senhor, acabou. Onde você for, a presença vai, então vai fluir. Acho que é encontrar o equilíbrio, né? Sim. Entre você ter intimidade, você ter a técnica, a capacitação, verdade. e Exatamente. você exercer aquilo. Porque não adianta nada ter a técnica, você não tem intimidade. Não, E adianta, às vezes também complica quando você tem muita intimidade, mas Mas você não não tem a tem técnica, ninguém consegue te É o ouvir. E Ninguém acha que só consegue. isso basta. E aí a né? pessoa fala assim, meu Deus, mas ok, eu acredito naquele louvor genuíno, né? Naquele louvor que você não precisa fazer muitas coisas, né? Na simplicidade, eu acredito muito nisso. Mas eu também acredito nesse preparo, Também né? Que a gente acredito. precisa ter para que ganhar as pessoas, Sim. né? Porque se você é um levita e o seu louvor não agrada no geral, né? Aquelas pessoas que estão ali te escutando, as pessoas elas deixam literalmente de ir na igreja no momento do louvor, de ir sabe? Deixa de ir só na hora da palavra. E a igreja fica assim, sem entender o que está acontecendo. Mas a questão é, falta a capacitação daquele que está ministrando. Entra né? naquilo, né? Naquela palavra lá dos 10 talentos, né? Exatamente. Sim, servo inútil, né? Você tem um pouco, você não consegue acrescentar isso, você vai ficar só... E é muito, tipo, muitos acreditam que, Deus capacita. Sim, Deus capacita, mas você precisa buscar ir atrás daquilo. Porque muitos falam assim, eu tô fazendo de coração, então Deus recebe. Isso é desculpa. Muita Desculpa de quem tem preguiça. Entendeu? Como que você vai apresentar algo pra Deus que você não sabe fazer ou tá Exato. fazendo de qualquer jeito? Deus não vai receber. Não, Então isso não é... tem isso, é muita desculpa. Isso é preguiça. Deus vai dizer assim, pô, te dei um cérebro, te dei olhos, ouvidos, E você não braços, fez nada. pernas, pra você aprender, correr, buscar atrás, você não aprendeu porque você não quis. Sabe o que eu Entendeu? vejo, assim, até pra gente ter um raciocínio meio lógico? É o cenário. Antigamente, quando eu comecei, eu lembro que até a questão de participar de coral, de tocar, era bem assim. A gente queria tocar com fulano porque fulano era bom naquilo que ele fazia. Então a gente se espelhava nele. Em questão de corais de igreja, as pessoas se espelhavam naquele coral, se espelhavam naquele grupo de irmãs, naquele grupo de jovens, porque eles eram bons nisso. Então a pessoa ela se aproximava para poder aprender na questão de... Porque até então antigamente aí Foi perdendo, né? trazendo para hoje, perdeu. Hoje você aprende uma música de 4 notas e aí acha que isso é o suficiente, entende? Só toca as 4 notas. Aí você canta um louvor na igreja, aí a pessoa chora. Aí você acredita, aí tem muitos que acreditam que é Deus. Não, mas aí a pessoa ela esquece a questão de que a música por si só, Sim. ela é uma forma de expressar os sentimentos. Se você colocar lá, vai um Sampa Crio,
e você tiver acabado o relacionamento, eu duvido você não chorar, meu amigo. Marília Mendonça, gente, é Quem nunca chorou com o sapatinho na vida? Não precisa ir muito nessa atualidade, né? Eu vejo, uma vez eu vi uma postagem no Facebook que a pessoa falava assim, tô sofrendo sem estar apaixonada. Por quê? Porque tá escutando a música de uma cantora. E ela tá induzindo a gente aquilo, mesmo assim, assim, não tem nenhuma razão. A gente vai chegar aí em nome de Jesus. Ai. Tá tão bom que hoje eu não tô olhando o pessoal aqui, gente. Eu esqueci de perguntar se o som, se a imagem tá boa, mas a equipe já fez isso. Ai, graça e paz, pessoal. Muito bom. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Mas afinal, o que é um louvor? O que eu posso definir como louvor? Porque quando o pastor Janilson veio aqui, eu até fui procurar no Aurélio a questão do Aurélio. Eu falei, dessa vez não vou não, tem 3 ali, deixa eles fazerem o dever de casa. O que seria? Quando eu falo assim, eu vou entregar um louvor a Deus, do que eu estou falando exatamente? Diga aí. Pode começar, Doris, lá. Quando nós falamos de louvor, nós falamos de elogio. Nós falamos de render elogio, render graça. Por exemplo, a palavra louvor, no popular mesmo, no próprio dicionário informal, ele significa isso, né? Prestar elogio. Só que aí, quando se trata de questão de igreja, nós vem naquela grande questão, prestar elogio. Só que antes disso tem uma preparação. Então, se é prestar um elogio, se é render graças, vamos dizer assim, sei lá, isso quer dizer que o louvor ele não precisa ser único e exclusivo para Deus. Como eu posso dizer isso? Eu posso, por exemplo, se eu fizer uma música agora, Sim. Vamos supor, vou fazer uma música falando sobre a Nathalie, sobre as qualidades dela, Sim. sobre o que eu gosto nela. Eu estou louvando a Nathalie, não é isso? Um grande só para não poder sair. Sim, não, um grande exemplo disso de prestar louvor, né, de prestar elogio, prestar homenagem, né, que também serve, também cabe nisso. Sim. Vou pegar um exemplo, aniversário do pastor. Muitas igrejas fazem aniversário do pastor, aí faz aquele culto em homenagem ao pastor. É exatamente isso. Só que você tira o marco central do pastor e coloca Deus. Você tem toda aquela preparação, você prepara as crianças para aquela data. Você prepara os jovens, você prepara tudo, os obreiros, tudo. Você prepara a presença, você prepara a melhor roupa, você quer se apresentar da melhor forma. É a mesma coisa. Só que aí você só tira a questão do pastor e apresenta isso para Deus. É um culto de ação de graças, que a gente costuma falar. Isso, só que aí essa preparação, sim, ela vem, aí ela começa lá dentro, né? Ela começa lá de casa, né? Aí tem tudo isso. Não dá para poder chegar aqui, pastor, eu quero uma oportunidade de cantar de qualquer jeito, achar, não, Deus recebe, é isso mesmo. Não. Eu não creio nisso também. Eu nunca acreditei nisso. Essa é a realidade. Complementando aqui a fala do presbítero. Então, louvor ou ato de louvar seria reconhecer o bem que recebemos ou a bondade de alguém. Então, como você disse, realmente seria possível louvarmos a qualquer pessoa. Mas que, na verdade, o único digno disso seria Deus, digno de louvor e adoração. Que é outra questão da diferença entre louvor e adoração, mas acho que mais pra frente a gente entra nesse aspecto. A gente vai chegar lá, Você quer falar? Não, eu concordo com eles nessa questão geral do louvor como sendo algo que é a homenagem, né, a algo ou a alguém. Mas assim, uma coisa que eu Mas vocês veem dessa forma, né? Que a minha próxima pergunta é se vocês veem o louvor assim. Isso, então, Sim. daí eu ia começar a entrar nesse âmbito também. Nessa questão geral, que é uma questão abrasileirada, né? Sim, dizendo socialmente falando do louvor ser um elogio a alguém, trazendo hoje para a realidade onde eu vivo, né? Porque é isso que tá. Você pode pegar uma palavra e essa palavra você consegue transformar ela no seu contexto. Você consegue usar ela no seu contexto. No meu contexto, um louvor hoje eu vejo como um ato, um comportamento que eu tenho a alguém. Sabe? A importância do comportamento. Eu pensei que alguém não ia falar sobre isso. Eu já falei que é que não pode soltar tudo de uma vez só, entendeu? Não pode soltar tudo. Então você já vê assim, tipo, sim, a gente
claro, quando a gente pensa em louvor, isso desde antes a gente já pensa numa música, claro, né? Vou fazer uma música e tal. Mas então o louvor ele não pode ser só, a gente não pode pegar o louvor, que não entendo se é isso que eu tô querendo, se você está dizendo, né? Querer dizer que eu te atrapalhei, na verdade. Eu raciocínio aqui ainda. Deixa eu ver se eu tô tentando entender. Então assim, um louvor ele não ser, a gente não deveria ou não deve, ou enfim, quando a gente pensa em louvor a gente tem que pensar também que ele não pode se resumir a só uma música. Isso. Sim. Exatamente. Ele vai muito mais além. Ele vai muito mais. Porque assim, a gente tem a. Existem várias palavras que a gente pode aplicar ela de maneiras diferentes, né? E o louvor também. Vaso, sabe? Quando a gente chega, ai, como esse vaso é bonito quando eu comprei esse vaso. Porque você está rendendo muito elogio a ele. Isso, então assim, é o comportamento que a gente está tendo diante de algo, diante de alguém. Então, assim, o louvor, na minha concepção, ele pode ser agregado de várias formas, mas o que eu, como cristã, né, como pessoa que crê que é salva em Cristo Jesus, quero colocar o louvor na minha vida, como eu vou encaixar ele na minha vida. Então, eu encaixo ele hoje como um comportamento que eu quero ter. Pra mim também. Assim, eu não sou levita, né, assim, vou usar as desculpinhas. Assim, eu não sou cantora, tá? Eu sou levita. Então, assim, quando um levita fala, eu tenho que ir lá. E é claro que eu vou pra Renova, Mas você é a canta bem. Vai pros básicos, né? Aí Renova é a primeira, assim, que a gente pega. Mas, antes disso, eu também acredito que louvor seja um comportamento. Não, louvor é música, é claro, mas eu diria que a música, ela é ali a cereja do bolo, talvez. Sim. Entendeu? Talvez. Entendeu? Porque ele vem de muito antes, ele vem de quem é você em Deus, quem Deus é em você, qual é seu relacionamento com Deus, como que você caminha, por onde que você leva a sua vida com Deus, entendeu? E isso, vou até entrar aqui numa coisinha mais polêmica, mas é a nossa vida, né? Eita, Gosto. E isso é uma coisa que é nítida. O Douglas falou no início, mas eu não queria falar isso logo no início, queria, né, deixar. Isso é uma coisa que é nítida. O levita, que ele de fato vive esse louvor na sua essência, ele não só sobe lá para cantar, mas ele de fato é um levita em sua essência. Isso é notório. Só quando ele abre a boca, como Asaf, a presença vem. E isso você sente no culto. Vocês que estão acostumados, né, a cultos e tal, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Você aí em casa também vai entender. Não estou falando de pecado, tá, irmãos? Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando do levita que vive a essência do louvor no seu cotidiano, no seu dia a dia. Quando ele sobe no altar para louvar, Deus desce, irmãos. Isso é uma coisa instantânea. Tem pessoas que... Deus desce, a libertação acontece, sabe? A alegria do Senhor vem. Porque aí vem onde Deus está, tem a unção de cura, tem a unção de libertação. O culto é uma coisa mais leve. Eu não sei se vocês já perceberam isso. A Bianca, a esposa do nosso querido Douglas, está aqui, mas ela não quis aparecer. E ela falou isso, ela falou que domingo ela teve culto e foi um culto maravilhoso. Não foi? Esses cultos maravilhosos acontecem pela presença de Deus. E a presença de Deus, ela não é única. Não vamos dizer assim que ela é unicamente a responsabilidade do levita. Não é. Não, nunca foi. Não é. Mas o levita tem boa parte com isso. Ele tem uma responsabilidade maior. Entendeu? Ele tem Mas uma não é o responsabilidade pleno maior. Se o responsável. bendito do levitinha, Ô, Levi. ô levita, não tá levando a sério a questão, sabe? Não tá levando o seu chamado, a vida com Deus, a intimidade, a seriedade, enfim, não tá entendendo a coisa ainda, o culto de fato fica um culto mais pesado. Aí o pastor tem que se desdobrar para Jesus vir. Da cambalhota. Entendeu? Porque assim, Exato. eu sempre entendi que o louvor ele é uma preparação dos corações da igreja Sim. para receber o quê? A palavra de Deus. E quem prepara? O Espírito Santo. Sim. Através do quê? Do louvor, né? da música, exato. daquilo que estava acontecendo. Então, quando não há uma conexão entre o altar e a igreja,
Não flui. Não O flui. pastor sobe no altar e sente aquele peso. Pra dar glória a Deus, tem que pagar R$1.000 por irmão, tem que dar... É difícil. Tem Não cultos temos, que é pesado. arrastado. É. Tem culto que mas é essa Não, me questão. entenda, eu não tô jogando Não. a culpa nos levitinhas. Não, Jamais. mas eu acho que Mas isso tem culto que você nota, tem culto que é claro, assim, é claro que tudo coopera, lógico. Sim. Mas tem cultos que você olha assim e você fala, Não tem nenhuma dúvida. Eu entendo assim, ó. Eu entendo assim, a culpa, de certa forma, em muitos casos, não é exatamente do levita. Mas ele tem uma responsabilidade de transmitir a presença, de trazer a presença. E muitas das vezes, de cultos onde Deus poderia agir e não age, é porque o levita, de certa... Porque assim, a Bíblia fala assim que Deus ele habita, ele não passeia. exato. Essa é a questão, ele não passeia, ele não veio dar uma volta, só ver como é que tá e tô indo, tem que ir lá pro céu, que tem uns anjos pra cuidar. Não, Tem coisa melhor pra mim ele fazer. habita. Só que aí tá essa questão, porque assim, Deus ele não trata olha só que coisa interessante que eu aprendi, ó. Olha só que coisa. Eu aprendi com o pastor Luiz Prates, reverendo Luiz Prates. E eu aprendi assim, que Deus ele não trata a adoração. A adoração, na verdade, Deus ele trata o adorador. Sim, Porque o adorador que gera a adoração. exato. E quando a adoração ela já está ali, ela já tá ali em cima, aquela atmosfera de adoração, é tudo que Deus precisa. Só que aí tem todo aquele preparo para chegar nesse patamar. E aí vem, por exemplo, assim, eu não posso chegar no culto para poder ministrar ou cantar, ou até mesmo tocar. Tem muitas vezes que fala assim, tem muitos casos que é assim, o ministro está preparado, o tecladista, o guitarrista, o baterista, mas aí tem aquele que não tá. Não, e você... E isso pesa, porque aí o louvor fica bem, porque tem cultos que é arrastado. Mas tem culto que parece assim que o avião quer decolar e não vai. Como se tivesse alguma coisa segurando. Sabe? O pastor Genilson fez um pedido aqui, mas antes de eu responder o pastor Genilson, já que o Douglas tocou nesse assunto, eu queria falar algo que a mim me incomoda muito, terrivelmente, assim. Você quer ver uma pessoa incomodada no culto? Eu vou explicar a situação. Isso acontece demais, principalmente em eventos, né? Tem um evento de jovem, evento do que seja. Aí tem ali várias bandas. Eu não consigo entender. Vem os levitas, várias bandas, né? Aí vamos supor, a banda da igreja do Douglas, que é Tabernáculo da Glória, né? Esqueci de falar, mas cada um é de um ministério diferente. Olha que bênção, gente. Somos todos do ministério de Jesus. Olha, trabalhamos pro reino. É isso que a igreja reino é uma placa precisa só. entender, né? Eu amo essas coisas. Eu amo, Diversidades. sério. Chega a me arrepio. Então, o que acontece? A banda do Tabernáculo da Glória, um exemplo, tá lá, tá na oportunidade, tá louvando. Só que a igreja X, a banda da igreja X, tá lá mascando chiclete, tá lá olhando Viajando. pro espaço, entendeu? Tá viajando como se Deus não estivesse ali, como se Deus não estivesse habitando ali, entende? Eu tá conversando, o culto tá rolando e ele tá em Parece que outro... Deus só vai subir quando eles forem. Entendeu? Aí chega a vez do abençoado, da banda do abençoado. Menino, é uma coisa absurda. Isso aqui é um álcool gel. Ele pega o microfone, parece que a unção, Desce. que até 5 minutos atrás nem passou, como diz o Marcos Cristiano, não sentiu nem o bulufar, quando ele pega o microfone, pronto. O próprio Espírito desceu, já não é ele. É o Espírito. Aí você quer ver pior? Quando ele termina, eu tenho que ir porque eu tenho um compromisso. É sempre assim. Gente, aí eu fico pensando, meu Deus, será que ele entende? Não entendeu, Ele não na entendeu verdade. o que está acontecendo ali. Não entendeu o chamado dele, não entendeu, ainda tá no processo. Tem um pastor amigo meu, o pastor Osvaldo, da Chama Viva do Tereza, ele fala algo interessante, que é a unção do microfone. Exato. Fulano tá lá de boa, mas pegou o microfone que fogo cai. Mas eu entendo lógico, né? Eu concordo com ele desse negócio da unção do microfone que existe. É só com fulano. Mas eu também entendo que muitas das vezes as pessoas elas são egocêntricas, se garantindo com aquilo que ela acredita que seja o certo. Um exemplo, seria muito bom se eu orasse por um paralítico e ele voltasse a andar. Seria muito ótimo se Deus me usasse para orar por uma pessoa cega e ela voltasse a enxergar.
Só que quando eu entendo, só que quando eu ajo dessa forma egocêntrica, eu esqueço que eu participo de um reino. E no reino, muitas das vezes, Deus ele quer fazer, mas talvez a bola da vez não é eu. Talvez a bola da vez é Deus usa Logo questão. baterista, Logo gente. Porque quando o músico ele é egocêntrico, ele menospreza os outros. E isso que você falou, já ouvi de uma pessoa. Uma pessoa falou assim, ai, o meu sonho é orar por um... Sim, sim. Que agora Deus me usar pra ganhar uma pessoa, já vou ficar, sabe, nas nuvens com É isso. Entende? Esquecemos o plano real A das essência, coisas, né? né? Mas deixa eu dar atenção aqui. Vamos lá. Pergunta aqui da Vamos frenético. vamos lá. É uma Ô, galera. Cadu, passeio, Raquel, Mas já a gente vi. escreveu um livro aqui. Pastora Jeane, ô Glória! Pastor Ó, Genilson tá. O pastor Janilson falou assim: Rapaz. gostaria de uma explanação dos convidados. Ele já me tirou fora. Obrigada, pastor. Porque as músicas antropocêntricas têm tomado o lugar dos louvores dedicados a Deus, no momento em que o culto deve ser prestado a Ele somente e não às pessoas. Eu também gostaria Sim. de uma explanação. A gente vai por agora? Agora. Ah, tá. Chega daqui a pouco. Brau. Não pergunta, já vai. É. Porque uma coisa que tem me preocupado demais, embora assim, eu acredite que isso é um pouco culpa dos pastores, talvez, da direção da igreja. Eu Tem acho um que dedo não. aí. Eu Que acho não que. falta um pouco, será? Não. Eu acho que não. Da mídia. Mas a gente chega lá, deixa É. tem me preocupado Desculpa. demais, porque hoje em dia, antes você, para louvar ao Senhor, você podia escolher assim, não tinha dificuldades, vamos dizer assim. Hoje você tem que pegar a letra, você tem que orar, você tem que olhar, Senti aqui, Você ó. tem que saber se é isso você mesmo. tem que estar. Expulsar o primeiro estrofe, às Senhor, vezes. deixa eu ver. Você quer ver o que é essencial hoje, você para pegar um louvor para louvar na igreja, você não pode mais pegar um louvor para cantar na igreja pro Senhor sem você ver se ela é bíblica. É verdade. Falou tudo. Porque é tantas coisas que tem ali no meio que às vezes a gente nem se dá conta, porque a melodia é linda, porque a voz é linda. Você nem percebe que a letra é totalmente assim, às vezes nem toda, mas ali no meio dela tem umas pedacinho. coisas bizarras que você fala assim, Oi? é muito complicado isso Mas- hoje. Mas responda ao pastor Jânio. Explanando um pouco sobre a questão do que realmente é verdade, da questão dos louvores antropocêntricos. A culpa, acredito eu, não é somente dos pastores em si, mas de um contexto geral. No contexto geral. O que acontece? Antigamente, a maioria dos louvores que eram feitos era harpa cristã e naro, né? Passando-se o tempo, foi tendo aquela geração, né, dos anos 80 para os anos 90, entre os mais famosos em si, Renascer Praise, Diante do Trono. Passando-se o tempo, acho que logo 5 anos depois apareceu Diante do o que acontece em si? Achando em si que... Como é que eu posso dizer melhor? Peraí. Calma aí, pastor. A pressão é grande aqui. O que Calma foi aí que que eu o vou te senhor fez, ajudar. pastor? Calma aí que eu vou te ajudar. É o seguinte. É a questão do que a gente estava falando do próprio egocêntrico. Um exemplo. Hoje, se você pegar uma música da harpa e regravar ela, não tem tanta fama como você pegar uma música com batida lá do mundão e só colocar uma letra gospel. Querendo ou não, isso não é só a questão dessa pessoa que se tornou artista, mas dos próprios crentes que foram aderindo a isso. Sim. Eu vou pegar um exemplo. Eu não lembro quem foi que me perguntou: Douglas, eu posso cantar esse louvor na igreja? Qual que era o louvor mesmo? Girassol. Ah, sim. Eu falei, Polêmico esse. eu falei, deixa eu ver. Calma aí, deixa eu ver. Peguei para poder escutar. Eu falei, a letra não fala palavrão? Beleza. A letra é legalzinha? É. Mas não tem Cristo. Não tem Não embasamento. tem Cristo, não tem embasamento Cristo. A letra é até legal. É linda. Mas eu não posso Então, dizer que seja uma letra gospel. Senão eu posso pegar Foi tirando O lugar esse do- negócio de É, arte sim, artista foi tirando Cristo do centro. Mas É. isso, sabe, entra, pastor, num outro tema que a gente vai debater um tempo depois, da
idolatria cristã. Falou tudo. Entendeu? Eu acho assim que é um pouco culpa da igreja também. Entendeu? Os cristãos acham que parece que Jesus não é mais suficiente. Isso não é só no louvor. Isso não é só no louvor. Se você for olhar, não precisa muito não, basta você ligar a TV. A palavra de Deus não é suficiente, entendeu? Precisa de um copo de água, precisa de um óleo ungido. Hoje eu vi uma postagem. O óleo, tá vendendo óleo, tá? O óleo para unção. Aí você pega o óleo para unção, que a pessoa tá vendendo da própria marca. Aí tá lá o nome da pessoa, um versículo bíblico. As pessoas não correm mais atrás de Jesus. Jesus não é suficiente. A palavra não é suficiente. Então, gente, acaba que o louvor também a ele Se torna insuficiente. entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Aí é onde os artistas gospels ganham espaço. Ganha espaço. Mas Sim. eu acredito também que o que acontece é assim, ó, alguns pilares na igreja que são importantes, tem vários, mas eu vou citar 3, alguns pilares importantes na igreja: palavra, louvor e ensino. Tem igreja que ela não tem ensino, mas não tem um cenário lá fora Sim. preparado para isso. Eu lembro de um slogan, você como é que é mesmo? O slogan da Som Livre, eu vou da igreja. Não, isso Ela escuta, lê, frase por é um pouco mais histórica. sim, E uma coisa mais histórica que eu vou pensar. Antigamente, como era visto o crente? O pobrezinho, o padrão do crente antigamente. Depois as coisas elas foram evoluindo, as pessoas elas foram já. Aí acharam o quê? Que ser crente era andar de paletó, terno e gravata. E a Bíblia embaixo do braço. Se você não andasse com a Bíblia debaixo do braço, já tava largando a espada e já tava negando Jesus ali. Então já veio com isso. Diante de tudo isso, diante de toda essa história que foi passando, as evoluções e a maturidade que o cristianismo e o evangelho foi tomando durante esse tempo, veio os cantores, né, os ministros de louvor. Qual era a visão, qual era a realidade que eles viam naquele momento? Minha vitória hoje tem sabor, entendeu? Gente. Era algo assim, exatamente isso. já era o quê? Eu posso, eu faço, É, eu não sei o quê. Como que, tipo assim, eu comando Deus, entendeu? Eu mando e Isso. Deus faz. Porque é assim. Era tipo assim, sabe? E esses são os louvores que pegam fogo, minha filha. Isso, era o que pega fogo. E faz as Engraçado irmãs, isso. faz as irmãs rodopiar. Aham. Entende? Então quando você começa a analisar, né? E assim, por muito tempo isso foi implantado dentro da igreja. Eu preciso entregar, foi ficando do jeito que tá há muito tempo. Entendeu? A Foi se cultura, criando, a cultura que foi embasado diante disso. Por isso que hoje em dia, ainda, eu vejo que hoje até que diminuiu muito. Sim, era isso que eu ia Diminuiu dizer. muito. Melhorou. Assim, melhorou Cada bastante. pandemia. Graças a Também, assim, graças a Deus eu vejo assim, as músicas de hoje em dia, os cantores que estão Tá dando a melhor mais coisa. destaque, alguns ainda têm essência, alguns ainda têm verdade, não todos, mas alguns ainda têm. Então, tá. Então eu acredito que nós precisamos nos conscientizar sobre aquilo que nós queremos em Deus mesmo, sabe? Para que essa cultura não volte novamente, entendeu? E outro ponto, tipo, é muito disso de não ser suficiente. Então, hoje em dia nem tanto como a gente falou, mas um pouco antes era muito de ter o quê? Luzes, fumaça. Sim, nossa. Cada detalhinho, Nossa, meu, verdade. no louvor que as pessoas colocam pra chamar a atenção. Gente, Porque o simples nunca foi. Não. O simples não ficou suficiente, né? Tem uma frase de um cantor que eu peguei, ele chama Paul Balotti. E ele disse assim: que o nosso culto de domingo tem que ser menos um show e mais um culto de família. Porque essa é a essência. Então, o ideal seria a gente buscar voltar a essa essência do Sim. simples. É claro que eu, particularmente, eu gosto sim de uma fumaça aqui, uma luz ali, mas eu acredito que tem momentos pra equilíbrio isso. também. Você não deixa Equilíbrio. isso te dominar, né? Exato, é Verdade. algo Equilíbrio, constante. né? É verdade. Tipo, pô, no evento da igreja, lógico que a gente quer fazer um negócio diferente, entendeu? Mas, sei lá, no culto de domingo, mete uma luz aqui, uma fumaça aqui, uma música eletrônica ali, não tem como. Você me lembrou entendeu? uma coisa, um dia eu fui, eu não lembro onde eu tava, faz muito tempo isso, mas eu tava à noite, era uma noite de sábado, e eu tava
ali, perto ali do Campo Limpo, por ali. Um pouco antes, é que eu nunca sei Jardim Roberto, eu nunca sei ali o Clementino qual é qual, mas eu tava por ali. E eu tava no ponto de ônibus e tinha uma igreja que ela ficava acima. Embaixo era, acho que um salão, não sei, uma garagem, em cima também era a igreja. Acho que eu já sei até qual que é. Não sei o nome, não diga, porque Não eu não pode sei, falar. aí não vamos criar polêmica. É. Mas eu não sei o nome, realmente. Eu sei que era um bate-está com a música Eu sei até qual igreja é. tudo escuro. Eu realmente pensei que lá tava tendo uma festa. Tem gente que Realmente exagera nas pensei. coisas, É né? fluxo que fala, né? Eu realmente pensei, não é lá não, é pra cá. Você tá pensando aonde? Não é. É pra cá, é no Clementino lá. Por ali. Eu acho que eu sei qual que é. Aí tava eu lá, e tava aquele bate, pensei, é uma festa, tá tendo um aniversário, alguma coisa assim. Até que eu falei pra pessoa que tava do meu lado, a festa tá boa ali. A menina falou, não, é uma igreja. Eu falei, oi? É escandaliza, É do né? bom? É igreja de quê? É igreja evangélica. E aí a pessoa começou a descer a lenha. Nossa, nessa hora eu Eu falei, eu que sou falei, católico. Eu não falei nada, porque quando ela falou que é igreja, eu sou crente, eu já falo a boca. Porque eu quero entrar no meio. Isso aí eu já falo, eu não sou católico, Não, eu vou pra fico- missa domingo. Eu fico calada, né? Mas ela já viu em mim uma porta aberta, então ela já começou a descer. Aí eu fiquei- É. E quando ela falava, eu fiquei pensando, qual a diferença a gente tá sendo? Porque, na verdade, a gente quis tanto ganhar lá fora, o pessoal, que a gente acabou se tornando Se perdendo. muito parecido. Sim. E acabou não tendo diferença, entende? Sim, Não digo em sim. todos, mas Sim. teve um momento que não teve mais diferença, gente. Teve um momento que a coisa estava triste. Né? E até em outras coisas que assim, nem vamos entrar agora, mas se você pega a internet aí, tem vídeos de centros, vamos dizer assim, em momentos de louvor, e as pessoas já fizeram até comparações, tipo assim, igreja e centro. Isso. Você entende? Do exagero, da falta de equilíbrio. Eu não sou contra, como a Natália até falou, uma fumaça, algo diferente. Eu fui numa assembleia também o ano passado, no evento de jovens. Achei muito maneiro as coisas que eles fazem. Eles até nem fazem no altar, assim, eles botam outro altar, assim, na frente. Porque assim, agora é os jovens, a gente vai entregar nosso louvor. E o nosso louvor é um pouquinho diferente, então nos entenda. Isso já é uma coisa clara, quem vai lá já vai saber. Tem o equilíbrio, mas quando a gente perde esse equilíbrio, a gente acaba se tornando igual. Eu sempre digo que o equilíbrio é uma linha muito fina, sabe? Muito tênue. Muito. Então, se você não percebe essa linha, você acaba ficando igual. Aí, sabe o que acontece? Vem aquele troféu, vem aquele evento que a Globo faz. O Festival Promessas. Festival Promessa. Bênção de Deus, hein? Uhum. Bênção de Deus. É só você. Eu vejo como aliança de Jezabel com Acabe. Mas o crente não tem a visão. Eu já vi pastores falar pra mim. Você viu que bênção. Pastores, hein? Você viu que bênção a Globo abriu espaço para os crentes. Gente, pelo amor de Deus. Vai sonhando. Crente não Aquilo ali precisa. é um cavalo de disso. Troia. É um A cavalo de gente não Troia. precisa. Eu não consigo imaginar um jovem José da vida se rendendo a uma emissora de TV para levar o Evangelho do Senhor. Não consigo ver isso. Entende? Não consigo ver isso. Mas, menino, deixa eu. Vamos pro próximo. Vem as perguntas. Casey fez uma pergunta. Pode um cantor gospel se tornar um artista ao invés de continuar sendo um levita? Tá cheio. É É o que mais tem. É o que mais tem. E posso dar um exemplo? Claro. Tem músicos. Ó, eu vou pegar um, só não posso falar o nome dele. Não pode. Não pode. Tem um Não baterista. trabalhamos com nomes aqui, Douglas. Mas Tem um baterista muito famoso. Muito famoso. Eu fui numa igreja lá no Brás e ele tava tocando. Ele é o baterista oficial da banda de lá, você tem uma noção. A cantora Ivete Sangalo, isso você pode colocar no YouTube, tá? Você vai ver que tá lá. A cantora Ivete Sangalo, ela falando em uma entrevista que ela tava na internet procurando um baterista para tocar em um show dela. E ela acabou caindo no vídeo desse baterista, que eu não posso falar o nome. E ela viu que ele era crente. Nada contra, viu que ele era crente. Então ela resolveu chamar ele, convidar ele para ele fazer parte desse show dela que ela ia fazer, porque pelo fato dele ser crente, o reino espiritual iria abrir mais fácil. Porque geralmente o ministério de louvor ou levita que não tem sino,
Ele acredita que o reino espiritual é só o de Deus. Não, mas É. é outra coisa, meu Sim. amigo. Existe uma escala, É outro né? nível. É outro Antes de chegar no de Deus, Outro é mais nível. Você nem consegue imaginar. É outro né? nível. Porque quando Ivete Sangalo, Daniela Mercury, ainda mais esses do Olodum, né? São os mais pá. Porque quando eles fazem o show deles, é o culto deles que eles fazem. E querendo ou não, os orixás, os guias, sei lá, acho que é tudo cego, né? Que eu não uso guia. Sim. Eles recebem isso. Sim. E quando alguém crente, É tá? forte, né, menina? Participa com eles, é mais fácil de abrir o reino espiritual. Entendeu? Só pra você entender como que é. E Então ele alguns pode. se prestam a isso. Por exemplo, assim, ele não se. Uma vez eu fui chamado. Me chamaram. Douglas, a gente vai tocar ali um grupo ali de sertanejo. Eu nem gosto, né, mas nada contra. Com um grupo ali de sertanejo, vem tocar com a gente. E os dois rapazes que me convidaram eram da igreja, da Assembleia. Tá vendo? Não, mas era sertanejo. Eu falei, nossa, cara, eu não sei nem tocar sertanejo, não é muito meu feitio, mas eu nem sabia. Não, mas é fulano e Vital. Quando eu vi que era um evento que era nada a ver com tipo, que era um evento que não tinha nada a ver com Deus, aí eu falei, não, ainda bem que eu rejeitei na hora. Não, é complicado. Tem gente né? que se presta. Então ele pode sim, ele pode se tornar um artista gospel, pode ser tudo. É porque Menos hoje, crente. o que Menos acontece? crente. A linguagem que muitos artistas estão adotando é o quê? A música, ela é uma arte. Uhum. Então, através dessa arte, eu vou fazer como eu quero, eu vou me vestir como uma artista e Uma achar que profissão também. é uma profissão. É minha profissão. É Então, complicado assim, esse é ponto. muito complicado. Tem muito mais Tipo assim, hoje. se eu posso ser cristã, no meu caso, eu posso ser enfermeira, vamos dizer assim. Isso. Você é musicista, vamos dizer assim, e é levita. Então, Sim. assim, você louva na igreja, mas lá fora é sua profissão. Você pode tocar na profissão. banda que você quiser, entendeu? É. Sabe, Kézia, que eu A gente acho. cortou a amiga. Ah, desculpa. Perdão. Eu também reticências. Sabe o que eu acho um pouquinho difícil, assim, analisando aos olhos de fora? A pessoa ela começa, né? Ela começa cantando na igreja, aprende, é de Deus, ela canta, sabe? A presença de Deus desce, Deus se manifesta. Aí vem um olheiro, né? Nossa, vou chamar para poder gravar um CD. Aí já vem criando aquela questão de artista. A expectativa vai aumentando. E isso de artista vai crescendo ao ponto que a pessoa vai colocando Deus de canto. Porque vai chegando. Porque assim, eu tenho um filme que eu até indico, tá? Tem um filme que eu até indico. Resistindo às Tentações. Muito bom. Top. Lógico. Tem um outro que eu esqueci o nome. Ai, mas amém. Resistir Sei. à tentação é ótimo. A pessoa ela até aceita o convite para gravar CD, mas ela quer trazer a essência dela. Ela vê a oportunidade, ela vê a porta aberta de transmitir Cristo através da letra dos louvores que Deus entrega para ela. Só que aí a gravadora, que é a que paga, Sim. ó, você vai ter que mudar isso daqui, porque isso aqui Sim. que você quer trazer não vende. Exatamente. E aí é onde Cristo, de certa forma, acaba se tornando um comércio. E isso vai gerando a questão de artista. Aí nisso gera algumas letras de louvores antropocêntricas que deixa Deus de lado. E é onde coloca o eu, o vem a mim, é o eu, vem a, sabe? É E tudo eu. de Deus não tem, mas aí você escuta a letra, você até se identifica de certa forma. Sim. É uma letra bonita, tem um arranjo musical bacana, tem tudo aquele preparo bacana, mas a essência mesmo, que deveria estar, não tem. E outra, isso que o Douglas falou, caminha para você deixar totalmente o seu chamado, o seu ministério de lado. Exemplos a gente tem aos montes aí, se a gente for procurar. Vai, mais internacionais que eu assim tenho conhecimento, né? Vamos supor. Pega a Beyoncé, Whitney por exemplo. Houston, aquele carinha lá do rock, que Elvis Presley, Que quem cantava, mais? Ray Charles cantava gospel, música Entendeu? da harpa. A maioria sempre começa Ele na que igreja. trouxe o jazz pra igreja batista. A própria Beyoncé. A Beyoncé, que canta gospel também. né? Aquela lá que também, meu Deus, que inclusive ela tem até um... Eu não conheço tá muito com artista, eu não sei muito falar agora. inglês, sabe? Ai, como é, meu Deus, fugiu agora, né? Toni Braxton. Toni Braxton.
Meu Deus, que voz é aquela? Como Sim. que. Gente, aí você fala assim, ô Senhor, que nem cada fala, ô Senhor, eu querendo tanto saber cantar pra te louvar, não tem essa força nem. E Ô, detalhe Deus. que na questão deles, dos americanos, a música em si já é uma cultura, né? Sim. Aprende desde a É. escola, desde pequeno e tal. Gente, você consegue imaginar um vozeirão daquele louvando o Senhor, louvando de fato, não falo cantando, Quantas louvando. pessoas aí alcançaram? Não é, mas se entrega, né? Não sei. Bom, a Raquel falou aqui que eu demorei a ler, mas estou lendo, tá, Raquel? Hoje o louvor está sendo feito para agradar a igreja e não a Deus. As pessoas se esquecem que o louvor foi feito para glorificar o nome de Deus, chamar a atenção e a presença dele. É o homem querendo ser independente e se colocar em primeiro lugar. Eu concordo com tudo. Eu concordo que assim, lógico, tem dois pontos, eu entendo assim, tem dois pontos. Tem a igreja, o corpo da igreja mesmo, que não aceita certo tipo de louvores, até cristocêntricos, porque ela já está tão inflamada com aquilo que ela escuta nos rádios. Às vezes ela pode chegar o ministro querendo trazer aquele louvor mais, sabe, mais espiritual, e a própria igreja tá lá assim, ó. Tipo, voz da verdade. E dentre outros, uma vez eu já fui ministrar em igrejas que a gente preparava aquele louvor, sabe? Jejuava, se consagrava, e na hora, aí a gente tá ali, ó, ele ministrando de olhos fechados, a gente já tá até chorando, sentindo a presença. Você abre o olho e a igreja tá assim. A igreja não recebe. Aí, pra poder, porque aí... Embora que não é pra ela receber, me entenda? É que Sim, ela não... ela não como você sente, falou, ela não não adora abraça. junto, ela não adora junto com você, porque essa é a questão. Aí, pra poder, aí, logo depois de mim, que eu já vi muitos, que fulano já viu que o louvor de adoração, o louvor espiritual não deu certo, vai e canta o corinho de fogo. Aí você vê todo mundo lá e você olha assim, ainda bem, graças a Deus que eu tenho maturidade suficiente para interpretar as coisas. Mas e quem não tem? Ele vai entender que aquilo que ele trouxe não valeu de nada, que o esforço dele não valeu de nada. Aí ele acaba caindo para o fácil, que é os louvores fast food. Gente, eu falo demais, né? Mas não tem como, gente. Não tem doido. Eles vão falando, eu vou me lembrando de coisas que... a gente já tá meio assim... Não, calejada, né? Passou muita coisa. Gente, teve uma época que eu fazia parte de um grupo, né? Sem nomes também. E assim, a ideia que se tinha, que a liderança tinha, de que aquele louvor tinha sido bom, né? Assim, vamos supor que Deus tenha recebido. Era o que eu entendia. Era conforme os aplausos da igreja. Meu Deus. Eu vivi isso, gente. Perante Deus, eu estou em cima do altar aqui. Não estou mentindo. Quando terminava-se ali a apresentação, que a gente ia orar, aí a liderança falava assim, nossa, foi bom. Glória a Deus. Você viu como a igreja aplaudiu? Você viu como a igreja gostou? Eu ficava pensando aquilo, eu falava assim, ué, mas a igreja tem que gostar, a igreja tem que aplaudir. Entende? Porque assim, se eu estou entregando um louvor a Deus, importa que Deus receba e que Deus age através daquele louvor. E às vezes Deus age, não é nítido pra gente. Isso não fica claro pra gente, até porque não tem que ficar. Sim. Eu não preciso saber o que Deus fez ali ou deixou de fazer. Isso é uma coisa da vontade de Deus, entende? Gente, ele é o dono, ele é, né? Ele é o Qual é o adjetivo que eu vou? Ele é o todo-poderoso. E uma das coisas que tem que tomar muito cuidado, eu falo desde a liderança até os membros, sabe, os discípulos, os trabalhadores da igreja, conosco, né, até mesmo os levitas, é o quê? Tomar cuidado com o elogio. Eu vivi muito tempo, assim, de gente falar assim, nossa, eu gosto da irmã fulana que canta porque ela tem unção. Ah, mas a irmã que é mais quietinha, eu acho que não tem muito unção, Eu não. vivo isso, irmã. A gente vê isso. Aí, Fala dele! fica com medidor de unção lá que eu não sei de onde que veio. Só ela tem esse medidor, Medidor de unção. E aí, e fica isso. E aí chega no final do culto, chega na irmã que canta bem, que tem uma técnica legal, que desenvolveu uma música legal ali, e fala o quê? Nossa, irmã, Sente a presença de Deus. Só que ela, irmã, não tá preparada, não tem maturidade
espiritual, ela morre. Ela tá em cima do altar achando que é pra ela. Porque assim, às vezes a cara, a pessoa não vai demonstrar, mas o que o coração tá? A pessoa se sente. É que assim, é como você falou, a gente tem que ter maturidade. Eu vivo isso, eu já vivi isso, né, nesse requisito de louvor, que às vezes a gente precisa fazer. Né? Se o levita tá doente, o levitinha não pode vir, alguém aqui tem que fazer algo, não pode parar, na verdade. Mas assim, eu vivo muito isso hoje em questão de pregação. Isso gente, tem muito. Também. Eu sou uma pessoa totalmente consciente. Eu sei que eu não tenho o dom da pregação, eu sei, entende? Eu sei, mas se precisa, você faz. A questão é que eu já ouvi coisas tipo, o pastor tem unção, a pastora Késia. Aí você fica... É como a irmã falou, se você não tem maturidade, no meu caso eu não morro, assim, não fico morro espiritual. No meu caso, eu voo no pescoço. Mas a gente é Todo mundo é, né? A gente faz a gente é adulto. Irmão, quando passar tudo isso, as crises dele asmática melhorar, ele vem, aí a unção volta. Vamos esperar com paciência no Senhor. O pastor Janilson está falando assim, concordo, Raquel Siqueira, devemos tomar cuidado com os louvores que falam de Deus em terceira pessoa, lógico. O Cadu, existe algo positivo no louvor de... eu acho que ele quis dizer... eu acho que ele quis dizer... Que é o homem no centro. Ele é um bebê, gente. Ele tá aí com... Ele escreve muito bem, porque eu nem sabia se dessa palavra na idade dele. Não existe, Dudu. Não existe. Não tem como existir, Levitinha. Lá no mundo tem, pra nós não. Não tem como. O fim é ruína. E assim, essas mesmas pessoas que eu citei, de exemplos de levitas do Senhor, né, que começaram no louvor da igreja e em algum momento de suas vidas foram fazer suas carreiras seculares, a maioria delas, no final, foi trágico. Não é verdade? Assim, feio mesmo, de vícios, de drogas. E no caso da própria Toni Braxton, agora ela tem a patologia, descobriu a falciforme, né? Que é a patologia da doença falciforme. Nossa. Existem dois tipos dela. Existe só o traço, existe a doença propriamente. Eu nem conhecia essa doença. É no sangue. Ela tá com essa doença, então assim, já não tem mais aquela carreira, porque já passou e ela não consegue mais sustentar também por causa da doença. Então assim, o final é Posso abrir uma linha aqui? Pode, claro. Eu estava falando da questão da unção, né? E assim, é que muitas das vezes o levita, a pessoa que conduz o louvor, ela esquece que ela está lidando com pessoas. Então, tem pessoas que ela já vem aberta para o culto. Então, o que você mandar ali do altar, ela está pronta para receber. Agora, já tem pessoas que ela já sofreu tanto lá fora, às vezes em algumas igrejas também, como nós já conhecemos pessoas assim, que aí a pessoa, eu fico assim, ó, lógico, muitos são chamados, poucos são escolhidos, não. Tem pessoas que sabem conduzir o louvor. Sabe. Tem gente que sabe, você nem precisa de ensaiar. A pessoa sabe, ó, pega esse, ó, bate um lá pra mim, ela consegue transmitir tudo aquilo que ela tem dentro dela, ela leva. Agora, tem pessoas que querem esse lugar, mas não foi chamado pra isso. Sem ter nada. Porque tem aquilo também, né, Douglas? Eu posso também ter uma voz bonita, eu posso também saber cantar e não ser um levita. Sim. É que assim, ó... Embora que todos fomos criados para o louvor de Deus. Mas entenda, a própria Franciele falou aqui, o louvor ele não se resume simplesmente à música. Isso é verdade. Entendeu? Então assim, eu também sou uma levita, eu também louvo a Deus. Exatamente. Com a minha vida, com as minhas ações. Mas eu não louvo especificamente como eles, porque não tenho dom. Aí tem pessoas que às vezes até têm, assim, no sentido de uma voz bonita, ou foi atrás disso também por tanto querer, porque assim, eu aprendi com a professora de canto, a pandemia deu, eu aprendi com ela que qualquer pessoa pode cantar. Né? Você não vai ser assim, né, levita, mas você consegue. Como é que se diz? As técnicas, sim. A respiração e tudo, mas você consegue cantar bonitinho, né? Então às vezes as pessoas vão até em busca disso, mas não entende
Que aquilo não é pra que ela. aquilo não é pra ela, É. gente. Isso, tem E da, pessoas... da mesma forma, que às vezes acontece o seguinte, eu sempre entendi assim, Deus ele tem um tempo determinado para revelar o chamado, né? Mas você também pode buscar para que ele te revele, né? E você passa por um processo de preparo até que aquele chamado ele seja revelado, ativado e exercido. Ok. Durante esse processo, até você ter uma maturidade para exercer, dependendo do grau do chamado, você não vai ficar, às vezes, é o Deus do orar, né? Vai ficar o quê? Tem que fazer Isso é alguma verdade. coisa. Então, muitas pessoas, às vezes, querem ir para algum departamento da igreja para ficar em movimento, só que não fica em movimento e ouvindo a voz de Deus. Eu falo que hoje eu exerço o Ministério da Música, participo do Ministério da Música, mas o meu chamado não é direcionado a estar lá, ser profissional da música e ser para sempre música. Mas o que Deus está fazendo comigo? Filha, trabalha aqui, me serve nesse departamento até que eu te preparo para que o seu chamado seja ativado, até Isso é você ter verdade. maturidade. Exatamente. Só que as pessoas, elas acabam esquecendo que Deus ele tem esse direcionamento. Pra quê? Porque você quer o seu orgulho, Sim. pra que você não deixa que os elogios cheguem no seu coração e coloca na sua cabeça que você é o melhor, pra que você saiba reconhecer, dependendo do chamado que você vai exercer depois, você precisa ter um processo antes. Sim. E às vezes as pessoas olham o Ministério de Louvor e falam assim, eu quero estar lá porque eu quero ter destaque. Mal sabe eles que a gente é o mais aprendizado da igreja. Mas Eu assisti uma vez um programa, Conversa com o Bial, logo quando o Pedro Bial Começou, né? assumiu lá o programa dele. Ele chamou 3 artistas gospel, 2 dele é cantor gospel. Gente, eu fiquei besta. Porque o Pedro Bial ele não falou nada. Geralmente a Globo gosta de jogar umas pegadinhas, mas eu fiquei besta que nessas entrevistas era algo simples. Tava falando sobre produção musical. Opa, todo mundo sabia, manjava. Aí ele falou, mas você conhece a história do seu cristianismo? Você conhece a história da sua igreja, da igreja em si? nada. Então, sabe? Não soube. Gente, é isso que eu fico besta. Tem pessoas que ela é assim, ó. Você dá um microfone pra ela, ela leva. Ela canta que vai. Ela canta até o culto acabar. Mas fora do microfone, ela não tem nada. Não tem conteúdo. Ela não passa nada. Tipo, tá ali na frente do computador, a pessoa, porque fulano, isso aqui. Mas no tete a tete, a pessoa não tem conteúdo. Ela não tem cultura. Ela não tem conhecimento. Ela não sabe nem. Aí você tira o Não sabe nem microfone. onde ela tá, assim, o conceito que ela tá inserida, ela não sabe nada. Isso. Ela tá- Você é um som do microfone. Você dá o microfone na pessoa cheia da unção. Você tira o microfone, você lê Bíblia. Uma daquelas da pessoa entrevistada, eu não leio não, leio de vez em quando. Eu fiquei, nada. oi? Estou falando pra você. Eu falei, oi? Como é que é? Você que se diz cristã, não lê Bíblia? Desculpa, já caiu no meu... Já não tinha, já caiu não, mais no meu despencou. conceito. Literalmente. Menos um, né? Porque muitas das vezes né, a gente se apega muito na questão, porque assim, vamos ser bem franco, o louvor ele traz destaque. Sim. Essa é a questão. Porque é música. Sim, É traz como destaque. você, acho que você ia falar, não sei se você concluiu, eu não percebi que eu olhei aqui. A música, isso é comprovado, gente. É comprovado cientificamente. A música mexe no nosso emocional, mexe no nosso cérebro, mexe. Tanto que tem pessoas que falam assim, já tem estudos que falam assim, que se você tá passando um problema difícil, você começa a ouvir essas músicas muito melosas, essas músicas depressivas, Vai você entra numa piorar. depressão fácil. Cai. Você cai numa depressão fácil. Você vai aí na loucura de um suicídio fácil. A música tem disso. A música ela tem o poder de te alegrar, o poder de te deixar... O poder de lembrar coisas passadas. Eu até falei isso num vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, falando sobre músicas seculares, mas não é o tema, né? Se o cristão deve ou não ouvir música secular. Eu até falei isso. A música, no geral, seja louvor, ou seja, enfim, ela tem o poder de te levar a lugares que você já viveu, Isso é verdade. de lembrar pessoas que você, né, já conviveu. As músicas marcam Lembranças. as pessoas. Por exemplo, eu sempre que eu lembro de Nathalie, eu lembro de uma música só por causa do nome dela. De uma banda que ela nem conhece, acho que eu até já falei pra ela, que papai ouvia e a música foi feita pra uma Nathalie. Então assim, você vê que eu olho pra Nathalie e lembro da música e vice-versa. Tem um
cantor que vocês nem vão, não vão saber. Não sei. A galera aqui é Não velha, vai. questão de música. Chama-se Raiz. Fernando Mendes. Não. Faço nem ideia, não faço nem ideia. Então, Não. cada música dele me lembra quem? Papai, porque papai era só o que eu vi. Papai era um amante da música, então ele levantava São o dedo. memórias, né? Que Ah, gravam, Ela né? tem esse... Tem que se tomar muito cuidado com isso. Agora pensa bem, pensa bem. Imagina só, o ministro de louvor preparado, que tem esse conhecimento, tem intimidade com Deus, e ele tem o Mike, ele não faz nada sozinho, lógico. Ele é o ministro do louvor, ele é o que conduz o louvor, mas ele tem todo esse conhecimento. Ele tem uma equipe que está junto com ele, mesma visão, mesma pegada. Não tem um culto que Deus não desça. Sim, É exatamente. verdade. Essa é a questão. Tem mais coisa aqui, deixa eu Opa, manda. O Janilson, vou me ausentar por alguns minutos, depois retorno. Oh, meu Dê Deus. tempo. Pastor. Licença não concedida. Tá? Deixa a Giane, então, para Enquanto compensar. isso, vamos para a última pergunta, então, gente. Já? A gente Já? tá a última. Já, tá a última. Nossa. Digamos que você tenha você seja esse levita preparado, que você acabou de falar, tenha esse conhecimento, né? Tenha essa, vamos dizer, Dição. esse discernimento, tenha essa equipe aí, tenha uma igreja que te respalde, porque essa questão vai importante. ficar para uma segunda oportunidade, porque assim, às vezes os levitas não têm um ministério que o respalde, tá? Isso é verdade. Igualmente o ministério infantil. A maioria, isso eu digo sem medo de errar, a maioria dos ministérios não apoiam seus levitas. Não estão nem aí, entendeu? Deixa eu ver a vida que quer, né? Assim, é diferente em tudo, fisicamente, espiritualmente, ministerialmente, é diferente, gente, quando a gente não tem a condição, Sim, entende? Vamos nos colocar aqui, quando a gente está começando. Então, claro, você tem milhões de prioridades a se fazer no início de um ministério. Mas a gente sabe que tem ministérios firmados, tem ministérios antigos, que não Valorizam. investem, não valorizam seus levitas, sabe? Não valoriza com dando a ele a oportunidade de O estudar, mínimo que ele precisa. não Mesmo valoriza microfone, né? Som, gente. A gente já entendeu? sofre. Som, por isso não que instrumento. valoriza. A gente sofre Instrumento. no som já. Pastores que estiverem vendo essa live, pelo amor de Deus. Compre instrumento decente para Oh, sua igreja. Ajuda oh, teu levita. Deixa só eu entrar assim em defesa. Tem aqueles que estão começando. Sim. Salvo. Salvos esses que estão tentando. Vamos Mas dar um assim, exemplo disso já- daí? Agora qual? Da igreja que dá respaldo? Sim, Eu vou pegar um acho que exemplo. até já sei. Eu vou pegar um exemplo. Ó, as igrejas americanas. Tem você pode até jogar no Google depois. Sim. Acho que é David Adams. Não sei falar inglês, mas beleza. É. Mas tenta. Acho que é uma igreja batista, não lembro o nome, mas é uma igreja batista. Quando ele começou, o líder dessa igreja conheceu ele, contratou ele. Falou, não, eu vou te pagar um salário, você vai criar uma equipe aqui, e eu quero que a presença desça. A chave da igreja está aqui, tudo que você precisar, você pode falar aqui com o meu assessor, que ele vai te dar, pode ir lá comprar instrumento, o que precisar. Tem até um filme que conta a história dele, A Bênção e a Maldição, o nome do filme. Você joga no Google, tem até no YouTube esse filme. Conta a história dele, é real. Eu fui pesquisar. Não, deixa eu ver se é mesmo. É real isso. Meu, é muito forte. A diferença da igreja que te dá esse respaldo. Lógico. Sim. Lógico que tem igreja que tá E não começando. pode ainda. Eu né? entendo. Mas também tem músico que não valoriza a igreja que ele tá. Exato. Que eu já toquei em igreja que me ligava do nada. Ou você pode vir ajudar aqui, foi porque o baterista não veio. Porque o cara do teclado não veio. Quem ia ministrar não veio. E pagava ainda. Pro fulano ir, fulano recebia o dinheiro antes, mas não ia. Aí a igreja fazia toda aquela programação e ficava na mão. Sabe? Falando isso, você acha que o levita deveria ter um salário? Eu acredito que sim. Se não um salário, pelo menos uma ajuda de custo. Deve sim, irmãos. Deve É. sim. Até também, como também. incentivo para ele, até como incentivo Crescer. para ele poder crescer Exatamente. e valorizar. Eu, por exemplo, vou pegar um exemplo. Tem uma igreja aqui em cima, no parque. Assembleia de Deus do Aimará. Eu lembro que lá no começo, eles pagavam ajuda de custo para os músicos. Só que aí, passando o tempo, os músicos começaram a desvalorizar a igreja. Começou a faltar nos cultos, começou a... Aí teve um cão em pecado, e Não, continuou sim. tocando, aquela Sim. coisa.
Aí trocou de pastor, ele arrancou todo mundo e falou, vai ficar sem músico. Até a hora que Deus mandar uns mães. Deus foi mandando, hoje tá bem, graças a Eu Deus. sou a favor, eu Mas tem acredito músico que não sim. valoriza a própria igreja. Também, isso é você vê importante. que os dois têm culpa, Tem, vamos Mas ser essa sinceros. questão do investimento, eu acho que é muito importante, porque às vezes é um tabu, né? Sim. Às vezes a pessoa acha que não e tal, mas, meu, tem levita que tem uma vida simples, ou até mesmo, gente, isso daqui é custo. Gente, instrumento é caro É demais. caro. E às vezes você, Música- se vida de você música não é compra fácil. igual, eu já comprei um instrumento que é muito bom, mas a manutenção do bichinho também é uma graninha no bolso, Entendeu? entendeu? Você É. gasta às vezes o dobro que você pagou nele só de manutenção, uma vez ao ano ou outra. Entendeu? Então, assim, é uma coisa assim que a igreja ela precisa ter essa Esse consciência. olhar. Esse Tem que ter olhar. essa ajuda de custo E a mesmo. maioria das igrejas, isso eu falo tudo, membro, obreiro e até pastor, não tem essa consciência. Não Nem tem. tem esse Nem sabe teve- que conhecimento. Teve um país lá da igreja da Vila das Rosas. Me ligou, "Ô, irmão, você pode vir fazer o louvor aqui hoje? Falei, poxa, pastor, posso, tô livre. Se eu mando um Uber pra me buscar? Que eu não vou da minha casa para Vila das Rosas a pé. Gente, meu teclado pesa 10 quilos. Sim. Ele pesa 10 quilos, não tem condições de andar da onde eu moro, de Santa Teresa, onde eu morava, até o Vila das Rosas a pé com o instrumento nas costas. Já passei dessa época. Correndo o risco de quebrar. De ser tudo, de tudo. roubado. Eu falei, ô pastor, sim, só pode pedir um Uber pra me buscar? Ah, irmão, vou mandar. Não mandou. Eu fui? Lógico que não. É que, lógico, tem muitos pastores que não. Tem pastores que ele. Tem pastor. Agora eu entendo alguns músicos, alguns levitas, alguns ministros. Tem pastores que tratam o músico como apenas entretenimento. Esquece que antes dele ser músico, ele é uma pessoa, ele é de Deus, ele se preparou para isso, ele se dedicou para isso. Porque para você poder estudar música numa escola de música custa caro. Tá caro. Você estudar piano é 3 anos só teoria É. e mais 4 anos prática. Ó, para você pegar o diploma ali, o anel ali de doutorado, de mestrado. É uma dedicação que tem e tem pessoas que não valorizam isso. E antes que você aí que esteja assistindo fale assim, mas pra que isso? Como pra que isso? A gente começou iniciando, aliás, a gente iniciou falando que se você tem um chamado, é sua obrigação procurar se especializar nisso. A gente já começou falando isso aqui. Eu acho que a igreja, o mínimo que ela tem que fazer é dar suporte pra isso. Se ela não pode dar uma ajuda de custo, se ela não pode pagar, pelo menos facilite que esse levita tenha, né, Isso é acesso verdade. a... Pelo menos isso, ajude seu Oxi, levita. Quantas né? vezes quando eu comecei a tocar, eu ia pra igreja treinar porque eu não tinha bateria em casa. Entendeu? Exato. Então é disso de você correr atrás e ter o auxílio do seu ministério. da A sua minha igreja. oração, falando agora particularmente, né? A minha oração é que o Senhor nos abençoe de fato e abra as portas, porque o meu pensar é esse. Levita precisa, sim, ter na igreja um espaço aberto, ele precisa, sim, ter esse respaldo de seu pastor e de seu ministério para ele crescer como pessoa, crescer como levita, crescer como profissional também. Porque a ele igreja pode cresce ensinar junto. isso Sim, para a própria igreja. E a igreja cresce junto com isso. Ó, o músico, ele tem que ser, no mínimo, bom naquilo que ele faz. No mínimo. Se a pessoa ela canta, ela tem que ser bom naquilo que ela faz. Nem que seja o básico, Sim, mas ela faz o básico perfeito. exato. Né? Ele toca, mas ele toca o básico. Ele tem que tocar o básico perfeito. Não precisa de ser um top da vida, mas aquilo que você faz com perfeição para Deus, ele te honra. Exato, sim. Fora que dali também pode surgir outros, como pode dizer, tipo, outros dons de você. Não sei. Sim. Porque porque no nosso caso, a gente é levita, mas a gente já trabalha em todas as áreas da igreja. Sim. A gente já fez um pouco de tudo, mas a Já nossa dancei. base sempre foi ali no louvor. É. Então era aquilo, sempre foi isso que sustentou a gente. Então é muito importante fazer da melhor maneira possível. Eu vou fazer a última pergunta, mas o que você me falou já me abriu outra janela. Ah, Janela. vai, Eu sou do tempo que, assim, pegava-se o levita, fulano é levita, né? Louva, toca e tal. Vamos pegar ele para prepará-lo para o pastorado. Eu não sei se você já entendeu. Já vi. Sim. Se é levita, Tem que ser pastor. tem que ser pastor. Isso não procede. Eu já vi muitas pessoas acabarem, já vi muitos pastores acabarem literalmente com a vida, porque entra no que a Franciele falou agora há pouco. A pessoa não está preparada. Às vezes ela nem tem esse chamado. Nem A quer, nem pessoa está nada. tentando entender o chamado dela ainda como levita. A pessoa já tá em joga já nela, entendeu? Um pastorado, uma pregação da palavra. Tipo assim, se você louva, vai pregar também. É, Entendeu?
entendeu? É. Não é assim, você mata o levita, você mata o ministério dele. Uma coisa que eu vivi, assim, eu entendo completamente o que você tá falando. E quando eu me transicionei de ministério, e a transição é uma coisa muito difícil no começo, porque você tem que tirar, né, quebrar tudo aquilo que você aprendeu, às vezes fingir amnésia e falar, beleza, me ensina então desse jeito, dessa nova maneira. E eu lembro que eu cheguei lá e eu tipo, fiquei assim, acho que foi 2 ou 3 semanas só congregando e já fui convidada para ir pro louvor, porque eles já me conheciam, já tinham, assim, contato, isso, sabia onde eu tava, então era uma transição apenas, não era algo que precisava me analisar toda para saber. E aí eu já comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, o que eu entendi? Que era muito diferente, eu só tinha aquele departamento que eu me dedicava 100% a ele. Nossa, sim. Entendeu? E o alívio que eu sentia, Cresce. Por quê? Porque eu não precisava pensar se eu tinha que ir de branco, de preto. Você tinha que estar 10 horas antes na eu tinha que estar 10 igreja. horas antes, se o pão da Santa Ceia tava feito, se não tava feito, se o lixo do banheiro tava trocado. trocado, se não verdade. tava. Por quê? Porque uma igreja departamentalizada, não que me anula a responsabilidade de às vezes chegar e ver o lixo cheio lá e tirar, não me anula isso. Mas uma igreja departamentalizada, eu entendo que eu tirei um peso enorme quando eu só fui destinada ao louvor. Você até fica assim, mano, não tem mais nada pra me fazer, não. Eu vou lá e vou limpar a bateria do irmão, vou fazer uma coisa do irmão, mas o que? Eu fui destinada a isso, então assim, tirou aquele peso, porque é muito disso. Aí você vai pro ministério ser obreira, do nada você já é ungida ao diaconato, aí você passa por aquela escala pré-determinada que é imposta pra você, te causa assim um peso, aquele peso, aquele fardo que você não precisa carregar pela sua idade, pela sua falta de maturidade. Você tem que aceitar que você é jovem, que você não é maduro, que você não precisa de tudo isso. Entende? Então é um peso e a pessoa fica ali. Meu Deus. E por não ter conhecimento, não ter a maturidade, a gente acaba não fazendo nada. A gente recebe e só segura. E só vai. Não discute, não precisa, não questiona. Exatamente. Alguém me questionou uma vez, falou assim, mas por que obreira? Tipo, levita não tá bom? Ela tá assistindo. E na época eu não soube assim o que dizer pra ela, porque eu também tinha sido, como eu posso dizer, pressionada, né? Eu tinha que fazer, entendeu? Tipo assim, né? um já, entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Um já é uma levita, depois tem É como se tivesse um período, né? Sabe, ministérios, né? Tipo assim, já tá tanto tempo fazendo essa função, chega, né? Vamos mudar. Mas é bem isso, eu entendo ela, entendi ela quando ela falou comigo, mas é que quando você também vem, quando você tem outros, vocês entendem o que eu tô dizendo. E você também tem que obedecer. Muitas vezes você olha e fala assim, nossa, mas realmente não precisa. A pessoa é levita, deixa a menina. Ela é uma benção como levita. Qual a necessidade de colocar pra expulsar demônios? Esse time tá ganhando, não se mexe. Entende? Do que tá ganhando, exatamente. A Rose, ela fez uma pergunta. Rose, deixa eu só fazer a minha última, a minha última pergunta e eu faço a sua para eles, tá bom? Então, retornando. Sim. Digamos que você seja aquele levita preparado, tem aquele conteúdo, aquele conhecimento, tem a igreja que te apoia, te respalda, tem a equipe que te respalda. Qual o impacto que esse louvor que você vai produzir pode causar na vida fora da igreja? Porque até agora a gente está falando de um louvor aqui, né? Do irmão que vem no domingo, senta ali para receber. Às vezes ele não gosta muito do louvor que você escolheu, às vezes ele não recebe um abraço e tal, às vezes sai chorando, impactado, né? Aqui a gente sabe que o louvor ele pode curar, ele pode libertar, enfim, porque Jesus habita no meio do louvor, a gente já falou isso, tá, ok, mas e lá fora? Você sendo um levita, este levita preparado, qual o impacto, ou ele pode causar algum impacto, e qual seria esse lá fora? Pode. Causaria um impacto muito grande, que na verdade seria a diferença, né? Vamos supor assim, a pessoa está acostumada com aquele louvor lá, aquele louvor antropocêntrico, lá, o vinde a mim, o eis-me aqui, é o pra mim, tudo meu, e assim vai. De repente você traz um louvor naquele
todo naquele contexto, naquela preparação, onde você traz Cristo, eu acredito que dá como pode dizer, dá um choque. Tipo, é verdade. O que eu tô fazendo? Sabe? Acho que dá esse choque. Poxa, é verdade, é ele. Poxa, eu tenho que orar. Sabe? Não, é verdade, acho que eu não tô orando direito. Sabe? Acho que dá esse choque, né? Porque que não? Esses louvores em si, eles inflamam. Aonde você se pedir um louvor, a pessoa já canta esses, já automático. Primeiro que tá na mente. Aí se traz um desses, já dá aquele choque. Poxa, é verdade, é ele. Te leva a pensar, né? E muitas das vezes, até porque como o louvor ele consegue ativar essa memória, às vezes esse ambiente, esse tipo de louvor, consegue trazer ele lá atrás. Olha, quando eu me converti. Sim. Esse Desencadeia louvor lembranças, né? dá choque mesmo, sabe? E eu vou ser franco, é o que eu gosto. É o que eu gosto mesmo, dá choque mesmo, sabe? Lembrando que não é você acordar às 8 da manhã, ligar o seu som na maior das alturas com louvor, não é isso que a gente tá Não, dizendo. nada Pobre do vizinho que disso. trabalhou a noite toda, tá precisando dormir, ao invés de você estar tentando impactar ele da forma positiva, você tá impactando da forma negativa. Ele vai passar a te odiar. Um exemplo, ó, tipo, tipo, eu não vou falar lá onde eu congrego hoje, mas já passei por experiências assim. Aquele louvor que você traz, aí quando acaba o culto, irmão, olha, aquele louvor que você trouxe é uma bênção. Eu não sou muito fã de elogio, eu já falo assim, não, Deus é bom. Tem gente que vem, não, você toca muito, não, Deus é bom. Toca nada, não, Deus é bom. Aí uma vez minha irmã chegou em mim, ó, esse louvor que você trouxe é uma bênção. Sabe, irmão, me levou lá atrás quando eu me converti. Olha, me fez lembrar que eu tô obrigado com a minha mãe. Tô ligando pra ela agora, obrigado. Aí eu entendo que eu fui apenas um canal, Sim. sabe? E essa é a verdadeira mesmo essência do levita, né? Ser um canal. Exato. Não ser a estrela, mas E aí, ser o canal. exato. E aí a gente volta naquela coisa de estrelismo. Se essa questão de fama, de status, fosse de fato pelo louvor, vamos dizer assim, tivesse de fato levando a Deus, eu acho que o mundo não estaria como está. Não. Embora que é daqui para pior, porque as escrituras dizem isso, mas se de fato, né, vamos dizer, quem está aí, não digo todos, entendo, mas quem está aí na mídia fosse mesmo um louvor Cristo centro, a coisa era um pouquinho diferente, né? A coisa ia levar Cristo a essas pessoas. Sim, O suicídio ia diminuir, Depressão, ansiedade. entendeu? muito porque, gente, o louvor ele é uma palavra cantada, o louvor é uma oração cantada. Muitas das vezes eu tenho dificuldade, não assim, dificuldade de orar, lógico, mas tem dia que eu me expresso melhor louvando. Sim. Eu já entro aquele louvor e eu já tô ali fazendo aquele fundo, eu mesmo já começo a orar junto e já vai. É a minha maneira, sabe? Cada um tem a sua forma, mas você vê que o louvor traz isso pra Tem pessoas que você. preferem orar com louvor. Sim, eu mesmo. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de silêncio, sabe? Eu e Deus. Eu e Deus. Mas tem pessoas que gostam e é a forma que Deus usou pra chegar até ela, entendeu? A forma que ela se sente bem. É muito independente. Então, tipo, seja na igreja, você tá ouvindo ali na igreja ou ouvindo fora, ele vai te tocar. Sim. E é uma da. Eu acredito. Ele ultrapassa pra as mim, paredes da exato. igreja. Nossa. Pra mim, o louvor é uma das melhores formas de evangelismo. Que às vezes a pessoa nem conhece Deus, não conhece a igreja, nunca nem foi. Mas quando ouve um louvor, ele pensa, poxa, nossa, que presença legal. Nossa, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero ter essa presença a mais comigo. E acaba trazendo a pessoa pra igreja. Então, muitas das vezes, o louvor fora da igreja causa esse impacto nas pessoas. E tipo, poxa, eu posso ter isso na minha vida. É isso que eu Tive quero agora. uma experiência assim também, de pessoas que chegaram até o Facebook da igreja e falaram isso, né? De estar em cima de um banco, embaixo tem um ponto de ônibus, né? E aí, uma outra vez, sempre uma vez ao ano, em época de carnaval mais ou menos, nós fazemos adoração 24 horas, que é 24 horas de louvor, enfim, aí tem bandas que vêm, tem bandas que não, mas a gente tem uma equipe de louvor grande, então vai se revezando. Esse é o culto bom. E aí, os dedos caem. Os dedos, a gente não sente os dedos, praticamente.
exatamente certa hora do momento. E aí, o que acontece? Uma moça estava indo trabalhar, era por volta de 11 horas da noite, e ela estava no ponto, esperando para poder ir pro terminal e tal. Ela pegou e falou assim, foi lá no Facebook da igreja, falou assim, gente, eu só não entrei porque eu estava atrasada já para ir pro serviço. Porque o louvor que vocês estavam entoando aí em cima falou tão grande no meu coração que eu tava tremendo, eu tava conseguindo me conter. E ela não conhecia Jesus, mas a pessoa, tipo, Foi sentia, tocado. sentia a presença pela primeira vez. É algo que, assim, só ela sabe, porque é individual de cada um sentir a presença. Sim. Então, assim, você vê que o louvor, ele pode ir, ele alcança, sabe? Ele vai além de tudo. Vai além de tudo, ele alcança corações, Tanto que né? ela foi procurar na... Foi procurar isso, ela procurou, leu o Vai atingir a nome, alma, né? foi lá dentro. no Facebook, procurou, comentou embaixo do post. Bizarro. Chega a ser bizarro. A paz do Senhor, irmã Marinildes Almeida, Júlia está assistindo. E a irmã Rose R. Rose, ela faz uma pergunta assim, seja bem-vinda, irmã, Deus abençoe, viu? Ela faz uma pergunta assim, quem pode se intitular levita? Alguém pode se intitular levita? Tipo assim, eu posso chegar aqui e falar assim, eu sou levita? Isso acontece assim? Tem muitas pessoas que fazem isso, mas o que acontece é que é a falta de critério. Assim, o que é um critério para ser levita? Ah, o canto? Então a Daniela Mercury é uma levita, porque ela também canta. Tá entendendo? Tipo assim, a questão é critério. É porque nós temos muitos naquela questão assim de igreja, né? A pessoa toca, então a pessoa é levita. Algumas igrejas chamam de musicista. A pessoa canta na igreja, então a pessoa é levita. Eu já vi muito. Ou algumas igrejas mais assim, fulano é cantora. Só porque fulano... Não, gente, não. Tem diversos critérios. Se a pessoa tiver conhecimento do que ela está fazendo. Se ela tiver conhecimento do que ela está fazendo. Né? Já começa daí. Se ela tiver conhecimento do que ela está fazendo. E ela tiver o espaço para poder exercer isso, aí sim. E um pastor colocar a mão sobre ela, dar a ela esse espaço, ela pode ser levita. Se não, é apenas um título que ela mesma se intitulou. Ela mesma se deu porque ela canta bem e acha que por isso ela é levita. Na verdade, eu falei isso no início e vou repetir para ver se aí a senhora vai entender, mais ou menos, em nome de Jesus. Tomara que eu seja clara. Em algum momento da sua vida, Deus vai deixar isso claro. Seja você um levita, seja você chamado para ministrar a palavra. Seja qual for o seu ministério. Seja qual for o seu ministério. Isso é uma coisa que Deus vai te falar de alguma forma. Ele pode usar a própria palavra dele, ele pode usar alguém, ele próprio pode vir falar com você, ou as coisas podem ir acontecendo. Entendeu? Às vezes Deus não fala, às vezes Deus não manda ninguém, às vezes vai acontecendo. Por exemplo, existem casos claros que não existem dúvidas. Vamos aqui falar de Casey. A Casey eu sabia antes dela nascer. Acho que eu já falei isso muitas vezes. A irmã, vocês conhecem todos a irmã Josefa, né? Quando eu estava grávida da Casey, a irmã Josefa, antes de eu fazer o ultrassom de tudo, ela chegou pra mim e falou assim, é menina e é levita. É o chamado dela. Cheio. Eu fiquei na minha, tipo assim, Amém? tá na mão de Deus, entende? E ela, claro, nasceu, foi crescendo e as coisas foram caminhando para isso. Não é porque eu sabia disso ou porque Deus usou a irmã Josefa para falar que vamos, Casey, você tem que ser levita, porque isso é uma coisa da pessoa com Deus. Sim. Ela precisa ser tratada, Deus precisa ir levando ela, porque senão Não vai dar certo. vai E ela funcionar. se identificou com isso. Entendeu? Aí E tá as- o grande diferencial. Existe aqueles que às vezes nem têm um espaço na família, que não são, a família não é de um lar cristão, mas que ele em algum momento conhece, né? Seja por um evangelismo, não sei, enfim, ele conhece o Senhor e vai desenvolvendo. O Senhor fala com ele, Vai capacitando. vai capacitando. E mesmo ele não tendo aquele respaldo em casa, ele sim desenvolve o ministério dele. Então, assim, existem várias formas.
se auto-intitular, isso não existe. Isso não existe, até porque é como a Franciele também falou aqui. Ela no momento está louvando, mas me desculpe se eu estiver errada. Eu acho que eu percebi que você já está vendo outros caminhos. Né, eu já sei de um outro chamado que Deus já Tocou no meu coração. nem Já tocou, ele revelou. falou mesmo, Então, literalmente. entendeu? E a Franciele louva o quê? Uns 10 anos ou mais? Uns 10, 12 anos. Entendeu? Há uns 10 anos ela vem nesse ministério de louvor, mas o Senhor já revelou para ela uma outra área, um outro lugar onde Ele quer usá-la lá. Então, assim, Nesse Deus processo revela. ele me usa no louvor, né? Deus revela. Até porque, quer dizer, o título de levita, ser um levita, é uma prestação de serviço, né? Sim. Se for olhar na Bíblia, os levitas, eles não só tocavam e cantavam. Faziam tudo, Não. Eles guardavam da casa do Senhor. Menina, era Eles- responsável pela oferta. Exato. Limpavam toda a sujeirinha Então, assim, que ficava dos holocaustos lá. Tudo. Então, assim, a prestação disso. Então, às vezes você vai entrar no louvor e vai falar assim, eu quero ser levita, e achar que é Que eu só vou cantar, que eu só vou tocar. Se você tiver com essa intenção, Coitado. não dá certo, porque o pastor vai pedir pra você tirar o lixo do banheiro, você vai ficar ofendido. Não é que o pastor tá pensando que eu sou, né? E acontece isso. Não, e outra, e você que, tipo, me perdoe a expressão, acha que é um levita só porque você tem uma voz bonita, ou só porque você sabe cantar, mas que, assim, Jesus nunca se revelou pra você nesse sentido, né? Você se acha o levita. Vai orando, irmão. Cara, conversa com Deus aí, viu? Muito jejum, muita oração, sabe por quê? Assim como acontece na nossa vida profissional, eu acredito que se vocês não passaram por isso, deve conhecer alguém que já passou, que a gente, lá na infância, na primeira e segunda infância, na adolescência, a gente fala assim, vou ser tal coisa. Um exemplo, né? Assim, quero ser enfermeira. E você foca naquilo, gente, sabe? Às vezes você não tem habilidade para aquilo, às vezes você não se dá bem nessa área, mas você botou na sua cabeça que você tem que ser uma enfermeira. Aí você estuda, você vai ser uma enfermeira infeliz. Infeliz, eu digo assim, de não ser feliz dentro da sua profissão, né? Você vai ser uma péssima enfermeira, porque você vai pra lá muito Você chateada. vai fazer algo com desgosto, sem prazer. Entendeu? Pra você ter uma noção, às vezes a gente é tão cobrado assim, tem cultos domingos na minha igreja, domingo e Santa Ceia, que a gente faz o quê? A gente entra na igreja entre 9h30 e 10 horas da manhã pra poder ensaiar e depois ensaiar alguns louvores específicos, adequar, às vezes é reunião, às vezes é tipo comunhão, precisa ter. E depois já engata com o culto da noite, enfim. A gente entra às 10 e sai 10 da noite. Gente, se você não for um levita, Entendeu? Sacrifício. Tem que prestar um serviço mesmo. porque você tem que pode- sacrificar, você renunciar ao seu domingo, seu descanso, Não sua de casa. não. Sabe, pra estar lá. Aliás, todo chamado, todo Tem ministério uma tem fase suas que- renúncias, não Não vai é? bater ponto, né? Entrada e saída. Você tá ali porque Só você... entrada. No nosso caso, só entrada. Só Pela obediência, pelo privilégio de saber que o Senhor chamou. Então, assim, dá uma conversadinha com Deus para você não passar aí 10 longos anos, 20 anos, longos anos, insistindo numa coisa que Deus nem queria para você, entendeu? Então, bom, gente, eu só tenho a agradecer a vocês. Já tá acabando? Vocês não têm noção. Ó, a Vamos gente fazer a parte está... 2, aí a gente volta. A gente está a 1h40 falando aqui. Não Nossa, parece, querida, né? duas logo. Não parece. Falta 20 É minutos. muito bom falar sobre Deus, sobre as coisas de muito Deus. bom. Passa assim, gente. Vai voando. E olha que assim, eu fiz questão de não tocar em pontos Polêmicos. polêmicos. A gente e deixa que pra também- parte 2. Nós vamos fazer a parte de Eu acho legal. Eu acho Justo, bom. em nome de Jesus, com as mesmas pessoas, pra gente tocar em coisas mais profundas, sabe? Espiritualmente falando, coisas mais profundas. Porque aí não daria, se a gente fosse ia ficar aqui 3, 4 horas. Não dá. Uma polêmica. Vida sentimental do levita, hein? Ai, Jesus! Ei, E o baterista Porque foi? o time pra ser encalhado Olha, é o baterista, levita. é verdade. olha, é verdade. Sem comentários, prefiro não comentar. É porque ou é namorar ou é Cristo, né? Então é melhor Cristo. É. Entendeu? Tomem cuidado, gente. Eu quero agradecer
ao pessoal que teve a paciência Daí de com a ficar gente, essa 1h40 aqui com a gente. A irmã Nice, paz do Senhor, irmã, Deus abençoe a senhora, irmão Célio. Eu nem vi os irmãos aqui. O irmão Diógenes, quem mais? A Carol, acho que é a irmã da Tati, da Rafa, né, Tati? Deus abençoe, Carol. Deixa eu ver quem O mais. Rony. Quem? Rony Souza. Tá no Facebook. O Rony Souza, não vi também, ó. Deus abençoe, viu? Vai acabar, irmã Rose. A irmã Rose hoje já vai acabar. 1h40 a gente tá aqui, irmã Rose, o povo não nos aguenta mais. A gente tem que acabar. O pessoal do YouTube. Pessoal do YouTube, hoje eu não vi vocês. Quem é que tá lá? Thalita, o Tom, a Júlia, a Angelita, né? Que é da família. Deus abençoe vocês, viu? Aqui nos programas de quinta eu não consigo ver o pessoal de YouTube. Gente, eu quero agradecer. Amém. A gente Vocês agradece sabem. a oportunidade do Vocês convite. sabem o carinho imenso que eu tenho. Até a por próxima todos aqui. eles. Quem sabe semana, né? Sem ser nessa na outra, não sei. Mês que vem. Não, tem uma listinha do SUS aí de temas pra gente tratar nas quintas-feiras. Mas assim que passar essa listinha, aí a gente vai voltar com os mais importantes. Mais importantes não, os que são mais Polêmica. polêmicos. Vamos afundar mais, Pra vamos fazer a parte aprofundar. dois. Na É. FINAC, né? O Ministério Infantil e o Ministério de Louvor são os dois que já vão para a segunda fase e terão a parte 2, em nome de Jesus, assim Ele querendo. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Eu quero Vamos pedir que agradecer. o irmão Douglas ore por nós, ore por vocês que estão aí. Ó, tá vendo? Até a pessoa faz isso até no programa. Entendeu? Ele é ministro de louvor, a gente já pede pra orar. É assim, É a gente automático. não consegue nem dizer, entendeu? Como a coisa já começa daqui mesmo. É verdade. Amém. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por este prazer, esta honra de estarmos aqui, Senhor, de termos este momento de conversar, Deus amado, de expor ideias e de também aprender, Senhor, porque falando, escutando, aprendendo mais sobre Ti. Senhor, cuida de nós, Pai, que nas nossas vidas venha sempre estar o Senhor em primeiro, que nós possamos ser cristocêntricos em tudo e que a nossa vida venha a ser uma vida de serviço em louvor a Ti. Derrama da Tua graça, da Tua glória, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Antes de terminar, só quero falar, só deixar algo para vocês irem aí analisando. Seja louvor, seja qualquer que for o chamado que você está sentindo arder aí, vale a pena uma oração sincera, um jejumzinho para ajudar, né, Ler Bíblia. amortecendo a carne. Ler Bíblia para você de fato saber o que o Senhor tem para ti. Porque mesmo que tenha todos os percalços, mesmo que tenha toda o lado difícil da coisa, porque tem, né? Tem também algo que a gente não tocou, mas vai tocar na segunda fase. As investidas de Satanás, Isso é verdade. entendeu? E todo o exército que é específico contra os levitas, a gente sabe disso. Então, assim, vale a pena. O melhor da nossa vida, que a gente pode levar, além da salvação, é você estar no lugar, exercendo a função que o Senhor te colocou para isso. É prazeroso você saber que você está exatamente aonde o Senhor quer que você esteja. Amém? Fiquem com Deus. Até amanhã, estarei aqui de volta às 8 horas. Tchau, gente.